Bem, pessoal, outro entendimento do TSE que a gente precisa analisar com muita cautela diz respeito à interpretação do artigo 73, inciso 3º da Lei das Eleições, ainda dentro do Instituto das Condutas Vedadas a Agentes Públicos em ano eleitoral. Por quê? Percebam que esse dispositivo diz ser proibido usar servidores públicos do Poder Executivo para comitês de campanha no seu horário de expediente, salvo se estiverem de licença ou de férias. O dispositivo claramente blinda, proíbe, veda o uso de servidores para finalidades político-eleitorais durante o horário de expediente. Qual o grande problema da interpretação que o TSE vem fazendo quanto a esse dispositivo? O dispositivo fala servidores do Poder Executivo. E, considerando que as condutas vedadas têm uma interpretação restritiva, o TSE diz o uso de servidores do Poder Legislativo, uso de servidores do Ministério Público, uso de servidores do Poder Judiciário no horário de expediente para finalidade política e eleitoral não configura a conduta vedada do artigo 73, inciso 3º. Percebam que é uma válvula de escape, é quase um libera geral. Essa interpretação, ao meu sentir, ela precisa ser revista. O TSE precisa fazer uma interpretação conforme a Constituição desse dispositivo, porque há claramente aí um diferencial entre o Poder Executivo e os demais poderes que não se justifica. Qual é a isonomia, qual é a lógica constitucional de você dizer que não pode usar o servidor do Poder Executivo em horário de campanha para fim político eleitoral, mas pode usar do Poder Legislativo, ou do Judiciário, ou do Ministério Público? Nenhuma. Há aí, de fato, um erro, talvez, no seu histórico legislativo desse dispositivo, se essa expressão do Poder Executivo foi inserida em emenda parlamentar na hora do debate, mas claramente, para que o dispositivo não seja tido como inconstitucional, faz-se necessário uma interpretação conforme a Constituição, tá bom? Mas a jurisprudência dominante vai nessa linha do TSE, porém, nós temos aí manifestações do TRE de São Paulo já abrindo a divergência há algum tempo. Não é de hoje que o TRE de São Paulo condena todo mundo na conduta vedada do 73, inciso 3º, independente de qual poder está vinculado o servidor público. Acho que eu trouxe até essa decisão para vocês aqui. Vamos lá. Então, de acordo com o dispositivo mencionado, é proibido ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta, federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor empregado estiver licenciado. E aí eu aponto, né? O grande problema nesse tocante diz respeito ao fato da jurisprudência ainda majoritária do TSE dizer que a referida proibição alcança somente os servidores do Poder Executivo e não os do Legislativo, ok? Muito bem, e aí o TRE São Paulo diverge, como eu trago para vocês. A vedação legal estatuída no artigo 73, inciso 3º da Lei das Eleições, não se restringe aos serviços prestados por funcionários do Poder Executivo, mas se estende aos servidores do Poder Legislativo e do Judiciário. Em caso, o diretor-geral da Câmara Municipal exercia simultaneamente a função de representante de coligação, participando de inúmeros atos durante o horário de expediente em favor da campanha dos demais representados e da própria coligação,
configuração da conduta vedada previsto no artigo 73, inciso 3º da Lei das Eleições. Mostra-se proporcional à sanção imposta, vez que compatível com a gravidade da conduta lesiva praticada, não atrair a sanção de cassação de registro ou de diploma. Beleza? Então, vejam aí esse precedente que interessante. Beleza. Outra coisa que a gente precisa de uma vez por todas desmistificar é a questão do poder de polícia dos juízes eleitorais. Nós estamos aí no período de pré-campanha. E nesta pré-campanha, depois do artigo 36A, disseminou-se de maneira equivocada aí entre partidos, candidatos, advogados e até juízes e também promotores, de que a pré-campanha é quase que um vale-tudo, desregulamentado, é um libera geral. Mas não é assim, meus amigos. E o instrumento jurídico, o instituto que permite a atuação judicante no controle desses excessos, desses abusos na pré-campanha, é exatamente o chamado poder de polícia, que é a prerrogativa dos juízes eleitorais fazerem cessar todos os ilícitos, todos os atos viciosos do processo eleitoral. Essa é a expressão do artigo 35, inciso 17 do Código Eleitoral. Portanto, aquela concepção tradicional de que o poder de polícia está restrito à propaganda eleitoral não é assim. Nós temos o 3517 do Código Eleitoral, que dá competência expressa aos juízes para atuar em todos os atos viciosos do processo eleitoral. Nós temos na área criminal, meus amigos, por exemplo, o parágrafo único do artigo 377, que determina que a proibição do uso da máquina pública para finalidade político-partidária deve ser tornada efetiva a qualquer tempo pelos órgãos da Justiça Eleitoral. Então, tanto na área civil como na área criminal, o poder de polícia é possível e deve ser realizado. Agora, com um parênteses, né? Nós temos a súmula 18 do TSE, que, ao mesmo tempo que legitima a atuação do poder de polícia na área da propaganda, nós temos a vedação, a instauração de processos de ofício. Uma coisa é o magistrado recebendo uma diligência, uma certidão do fiscal de propaganda, do chefe de cartório, quanto a outros ilícitos também, determinar a expedição de buscas e apreensões, determinar medidas inibitórias, etc. Outra coisa é o próprio juiz instaurar o procedimento, ele não pode, então fica impedido. Mas eu vou além. Acredito que com a lei anticrime, com a consagração definitiva do princípio acusatório no direito brasileiro, parece-me que o juiz não deve nem agir de ofício nos casos de poder de polícia. Ele deve certamente aguardar a provocação, seja do Ministério Público, seja aí de um pré-candidato, um candidato, um cidadão, enfim, de qualquer pessoa, porque não podemos mais legitimar atuações judicantes ex officio. Parece que essa é a tendência legislativa e nós devemos acompanhar. Beleza? Muito bem, eu trago aqui até para vocês a posição do Rodrigo Lopes de Lima e do Luiz Carlos Gonçalves, que seguem nessa linha. A extensão do poder de polícia para além da propaganda eleitoral é uma decorrência lógica do próprio controle jurisdicional das eleições, consubstanciando em uma multiplicidade de atribuições afetas à justiça eleitoral. Portanto, tendo conhecimento de atos ilícitos, quaisquer que sejam,
A autoridade judicial pode determinar de ofício todas as medidas necessárias para sustar as irregularidades apontadas. Beleza? E aí, meus amigos, nós entramos num ponto que eu reputo que vai ser um divisor de águas nesse processo eleitoral de 2020. Percebam que eu estou falando dos reflexos da lei anticrime no processo eleitoral. Tema que eu tratei com muita profundidade lá no livro de Condutas Vedadas em Ano Eleitoral. Aliás, toda essa abordagem preliminar do combate à corrupção e outras posições do TSE, eu trato na parte introdutória do livro, exatamente para a gente contextualizar o leitor desse cenário e depois tratar da matéria. Mas muito bem, o que nós temos aí de relevante? A última decisão do TSE que trata sobre termo de ajustamento de conduta data de 2014, proferida pelo Henrique Neves. E aqui nós também temos uma divergência inicial, mas ele está se convencendo. Eu mandei para ele o capítulo do livro sobre isso e ele está balançado, eu já percebo. Quando ele é muito seguro nas posições dele e ele está assim, meio que balançando. Ele vai concordar, tenho certeza disso. Mas qual é o ponto? Nós temos, após a lei anticrime, nós temos essa posição isolada do TSE de 2014, dizendo que não cabe termo de ajustamento de conduta na área eleitoral. Ponto. E quando você lê esse acórdão do Henrique, o voto, fica muito claro que duas razões foram determinantes para esse entendimento. Primeiro, o artigo 105A da Lei das Eleições. Esse artigo 105A diz que é vedado o uso na área eleitoral dos procedimentos da Lei 7347 de 85, a Lei da Ação Civil Pública, que, dentre eles, está o termo de ajustamento de conduta. O TSE tinha uma interpretação literal desse dispositivo, por conta disso, inclusive, anulava investigações e condenações realizadas com base em ICP, mas desde o final de 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, mantida essa jurisprudência, não anula mais e diz, pode usar ICP na área eleitoral 105A, inclusive é inconstitucional. Há votos no TSE nesse sentido. Então, a primeira premissa fica enfraquecida, que é a invocação do artigo 105A. A segunda premissa, correta ao meu sentir, dizia: olha, os promotores, os partidos, os candidatos, ao celebrarem os TACs, estão destinando o valor da multa pelo descumprimento à entidade X, Y, Z, W, escolhida pelo Ministério Público, escolhida pelo Judiciário. Isso é ilegal, porque o artigo 38 da Lei das Eleições diz que a destinação das multas aplicadas em sede de justiça eleitoral é vinculada, deve ir para o fundo partidário. Então, ao meu sentir, ultrapassada a premissa inicial do artigo 105A, feito o ajuste da destinação da multa, que deve ser para o fundo partidário, não subsiste essa proibição. Me parece um raciocínio lógico, coerente. Mas não paramos por aí. Nós, com o advento do novo CPC, temos que ponderar o seguinte: o artigo 3º diz expressamente que as partes incentivarão juízes, promotores, defensores à resolução consensual dos conflitos. Esse princípio da consensualidade, trazido para a área civil pelo novo CPC, já vinha sendo aplicado na área criminal. Vejam aí os institutos da suspensão condicional do processo, da transação penal, da colaboração premiada. Nós temos
a evolução e a consagração definitiva do princípio da consensualidade punitiva na lei anticrime, ao instituir o chamado acordo de não persecução cível para os fatos de improbidade administrativa. E aí seria o direito eleitoral, então, este mundo à parte do direito brasileiro? Quer dizer que eu posso estar investigando uma grande organização criminosa com finalidade eleitoral? Eu posso, como promotor, celebrar uma colaboração premiada, isentando de penas, mas eu não posso fazer um TAC para regulamentar, por exemplo, a propaganda eleitoral. Não faz sentido, meus amigos. Isso não faz sentido. É uma posição jurisprudencial e doutrinária, data máxima vênia, quem pensa o contrário, completamente ultrapassada e obsoleta. E aí a gente tem que trazer para vocês a evolução desse pensamento. Em 2018, quando eu defendia isso, já tinha o Marcos Ramayana defendendo também que poderia ser feito o TAC na área eleitoral. Nós já tínhamos uma manifestação singela do professor José Jairo Gomes também nesse sentido. Aliás, eu vou trazer aqui a citação do professor Jairo Gomes, já da edição de 2020 dele, junto com o meio de condutas vedadas, e o exemplo que ele dá é exatamente esse da propaganda, que foi um debate que a gente teve sobre isso na UFC aqui do Ceará, e fico muito feliz que ele tenha, de fato, absorvido essa concepção. É um grande jurista, sempre está aberto a novos debates. Então, a gente precisa abrir. É, sim, possível TAC na área eleitoral, desde que a vinculação da multa seja respeitada à luz do que diz o artigo 38 da Lei dos Partidos Políticos, e desde que haja liberdade na transação, na negociação, e que não haja interferência do poder executivo, do poder judiciário, tá bom? Então, eu trago aqui para vocês verem o precedente que eu falei do Henrique, relatado pelo Henrique, que diz: descumprimento de termo de ajustamento de conduta. A realização de termos de ajustamento de conduta previstos no artigo 5º, parágrafo 6º da Lei 7347 não é admitida para regular atos e comportamentos durante a campanha eleitoral, consoante dispõe o artigo 105A da Lei 9.504. A regulamentação da propaganda eleitoral não pode ser realizada por meio de ajuste de comportamento realizado por partidos, coligações ou candidatos, ainda que na presença do Ministério Público e do juiz eleitoral, nos quais sejam estipuladas sanções diferentes daquelas previstas na legislação eleitoral. A pretensão de impor sanção que não tenha previsão legal e cuja destinação não respeite a prevista na legislação é juridicamente impossível. E aí, a gente tem, como eu disse, a posição do Marcos Ramayana, já lá em 2016, vejam, o termo de ajustamento é um instrumento de real valia e de proteção de norma fundamental democrática que previne lides e deve ser estimulado e usado em matéria eleitoral, por exemplo, para que promotores eleitorais, junto com os partidos políticos nas comarcas de interior, possam firmar o compromisso de aplicar os recursos do fundo partidário na educação política escolar, e ainda para que nas campanhas eleitorais se evite a poluição sonora e o lixo urbano. É salutar que o acordo celebrado possa somar esforços para melhorar o aperfeiçoamento das eleições. O professor Jairo Gomes, agora em 2020, apesar disso, afigura-se inadequada a absoluta vedação à autocomposição nos domínios eleitorais, como parece pretender o citado artigo 6º da resolução TSE. Há situações que reclamarão o emprego de técnicas de autocomposição, ainda que extrajudiciais. Pense-se, por exemplo, em acordo acerca da realização de um tipo de propaganda em determinada circunscrição ou para o debate. E aí, lá no nosso livro de condutas vedadas, eu também trago uma transcrição sobre o tema.
Ademais, não custa mencionar que, em muitas vezes, a celebração de acordos pode otimizar a concretização da duração razoável do processo e evitar uma alta demanda perante a justiça eleitoral, que, ao final, pode ser ineficaz e sequer tutelar a lisura do pleito e a igualdade de oportunidades que tanto se anseia. O litígio deve ser resguardado para os casos graves ou quando os autores dos ilícitos não estejam dispostos a ajustar suas condutas e a aceitar a aplicação consensual de penas e outras cláusulas acessórias. Deve-se prestigiar a resolutividade em detrimento da litigiosidade inútil, tá bom? Então, essa é a premissa que eu espero que em 2020 nós consigamos superar. Aguardo vocês no próximo bloco. Um grande abraço.